Qual o impacto da vibração na sua vida? Eu não sei se você sabe, querida Luz, mas como tudo é energia, tudo vibra e nós temos como medir a vibração, a energia de qualquer coisa. Então, se você sente que tem uma área presa, contraída, que não avança na sua vida, provavelmente essa área está com a vibração baixa. Então, sim, além da nossa própria vibração, nós temos a vibração energética de áreas da nossa vida. Para você que está vendo aqui ao vivo, seja muito bem-vinda, Alice, Polly, querida Vanise. Nessa live, eu estarei junto com querida Vanise Dias, consteladora sistêmica, para que a gente possa trazer exemplos reais do impacto da vibração na nossa vida. E eu vou já convidá-la aqui para poder participar conosco. Enquanto isso, Daisy, bem-vinda. Quem está chegando, pode dizer aqui de onde você está falando e compartilhar para quem mais você quer que conheça esse assunto para entender como destravar certas áreas da vida, porque tudo é energia, tudo é vibração. Boa Olá! noite, Lu! Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, estou vendo e ouvindo bem. E você? Tudo certo, que alegria estar aqui com vocês. Muito Também, querida obrigada Luz. por me receber no teu perfil, né? Eu digo que o nosso perfil é a nossa casa, então é uma alegria estar junto com você. A Lu foi uma pessoa muito importante no meu processo, então estar aqui participando desse movimento, né? Dando também meu depoimento é muito especial. E é muito especial para mim também, foi muito engraçado como foi um convite ambíguo, assim, veio dos dois lados. Você falou comigo e eu também falei com você de volta, porque já ia fazer o movimento da live. E eu pensei, nossa, que perfeito! Você chegou já sugerindo um conteúdo tão importante que é falar sobre o impacto de frequência vibracional na nossa vida. Então, essa live aqui, na verdade, foi inspirada na ideia de Ivanise, que ela chegou assim, vamos fazer uma live falando sobre isso. E aí eu falei assim, vamos aproveitar que eu estou no aquecimento do workshop e a gente fala sobre isso juntas, para inspirar o pessoal do impacto da vibração na nossa vida. E é legal de ver, né, que a nossa live já demonstra tudo que a gente vai falar, que quando a gente está numa vibração que as duas estão vibrando parecido, a gente se conecta, as oportunidades se conectam, os encontros acontecem, as amizades acontecem. Então, é tudo sobre vibração. É por isso que o tema que a gente vai falar hoje é tão importante, né, Lu? Sim, inclusive, isso que Vanessa falou é muito característico de altas vibrações. Quando a gente está em fluxo com o universo, sincronicidades acontecem. Você está pensando na pessoa, a pessoa já fala com você. Você pensa assim, poxa, estou precisando muito de um contador. Eu passei por isso. 2 dias depois, eu recebi um e-mail de um contador me prospectando, especialista na área que eu trabalho. E ele é meu contador hoje. Então, assim, são várias coisas que impactam a nossa vida, que você está vivendo, você que está ouvindo isso aqui hoje e não sabe, tanto para o lado bom, tanto para o lado que não é tão bom assim. E isso é uma das coisas que eu acho importante a gente trazer, e é uma das coisas que eu quero falar aqui, inclusive. E antes eu quero fazer um comentário importante que existe a nossa identidade vibracional, que é a nossa vibração energética pessoal, e na nossa vida a gente também tem vibração nas áreas. Então, se eu medir a vibração na área de relacionamentos, vai dar uma. Se eu medir na área profissional, provavelmente vai dar outra. Se eu medir na área espiritual, vai dar outra. Então, você pode sentir isso. Se uma área ela está travada ou se ela está fluindo, já é um indício se ela está em alta ou baixa vibração. Basicamente, tudo é energia. E como são os pensamentos, sentimentos e emoções que compõem esse campo de energia, a gente sente essa diferença. Não precisa necessariamente de um pêndulo. Se está travado, provavelmente está em baixa vibração. Com certeza, a vibração ela é tudo na nossa vida, né? E
eu lembro assim que antes, quando eu comecei a estudar sobre isso, parece algo tão amplo. Mas a gente vê muito na prática no nosso dia a dia, né? Isso é prático. É naquele dia que tu acordou com o coração um pouco mais fechado, com o peito um pouquinho mais fechado, você vai ver, é porque a minha vibração está mais baixa. E o que acontece? Quando a gente começa a ter esse conhecimento, né, sobre as vibrações, as frequências, que é algo que deveria ser ensinado nas escolas, porque é muito importante, a gente começa a perceber quando a nossa vibração baixa e conseguir fazer o movimento de se elevar, né? Ou se a gente ainda não consegue fazer esse movimento de se elevar, pelo menos a consciência já é um grande passo. Porque eu lembro quando eu te conheci e eu estava num movimento que eu estava precisando muito, onde a minha vibração estava muito baixa. Eu lembro que teve vezes que a gente mediu e estava em 100 Hz, medo, ou vibrações do tipo, né? E era por isso que nas áreas que eu precisei do teu trabalho estava tão baixo, estava tão travado, porque estava baixo. Então, muitas vezes tá travado e a gente percebe só que tá travado, mas perceber já é uma grande coisa. É o primeiro passo. Porque tem gente que acha que é o normal e não é normal, né? Então, quando eu te procurei, por exemplo, era por isso. Eu ainda não sabia sair daquele lugar, mas eu precisava sair e eu identificava. Hoje em dia, depois de muito trabalho, de muita cura, de muito autoconhecimento, do teu trabalho, inclusive, que também já foi muito importante para mim, que sempre é, né? Eu consigo identificar mais fácil. Não quer dizer que a minha vibração não caia, mas quando ela cai, é muito mais fácil para mim me elevar de novo. É por isso que esse conhecimento ele é tão importante, porque não é só conhecimento, ele é muito prático, né? E foi ótimo você dar esse depoimento para empoderar as queridas luzes que estão entrando aqui agora, que ainda não estão conhecendo muito sobre esse assunto, como você tem a capacidade de sentir. E não Uhum. só isso, como ao observar, você pode manipular a situação naquele momento. Eu vou dar um exemplo real de agora. Eu dormi muito pouco, então eu estava mais cansada. E aí eu estava percebendo um movimento assim de é, contração no sentido de querer me recolher. Só que eu falei assim, não, eu tenho uma live, eu percebi, né, que minha energia estava encolhendo, assim, não era só sono. Eu falei, não, eu vou fazer a live, vai ser maravilhoso e eu vou estar com a energia massa. Então eu decidi, eu coloquei, eu estou animada, vai ser maravilhoso. Botei uma música, foi até aquela Roar de Katy Perry. Uhum. Comecei a dançar enquanto eu estava indo preparar as coisas, pular e assim, eu tô me sentindo ótima agora. Mas se eu não tivesse feito isso, eu provavelmente ia deixar aquele estado tomar conta. Uhum. Então, a gente tanto pode sentir o nosso estado, você tem a capacidade disso. Quando eu acordo também, eu consigo perceber quando eu estou acima ou abaixo de 500 Hz. Tá? Que isso é uma coisa muito específica, a partir aqui dessa escala. Mas é porque quando a gente mede todos os dias, que é o meu caso, eu meço minha vibração todos os dias, e para mim é muito evidente quando a gente está acima e abaixo de 500 aqui. Uhum. Porque acima de amor a gente sente um abraço gostoso e você acorda sorrindo e se sentindo feliz. É muito bom. E quando você tá, mesmo em alta vibração mais abaixo de 500, não tem esse abraço. Assim, parece que tá faltando alguma coisa, é um pouquinho mais frio. E aí eu sinto falta, assim, poxa, tô abaixo de 500, mas ok, vamos nessa, vamos melhorar o autocuidado, vamos Uhum. praticar mais amor, preciso melhorar isso aqui. Tem a questão de eu percebo, então eu escolho agir em função disso. O que é uma característica, esse protagonismo, de quando a gente principalmente alcança altas vibrações, da gente entender que é uma consciência que domina isso. E aí Uhum. a gente pode tomar ações para realmente modificar o nosso estado. Uhum. E a gente vê assim que muitas vezes as pessoas usam esse conhecimento de vibração, coisa do tipo, como uma grande desculpa, né? Não, é que hoje a minha vibração tá baixa, então não, eu vou ficar na minha caverninha. Quando é muito o contrário, é um poder que vem também do nosso autoconhecimento. Né? Hoje eu também estava mais introspectiva na minha caverninha. Acho que é porque ontem a gente teve um eclipse, né? E isso mexe muito com a gente.
Então, também o que que eu fiz? Eu me respeitei, eu fiz os movimentos que eu precisava, eu me recolhi, depois eu também sentei aqui, também coloquei uma música e decidi fazer agora. Não, foi o suficiente, já senti o suficiente, agora eu decido me elevar, né? Então é muito de uma decisão interna que a gente toma, porque às vezes o sofrimento ele é mais conhecido. Eu vejo muito isso no meu trabalho, que muitas vezes as pessoas elas têm medo de ir além daquilo que é o conhecido, e às vezes o conhecido é o medo, o conhecido é a ansiedade. Então é muito sobre uma decisão interna, né? E quando a gente toma essa decisão interna, as oportunidades aparecem. Por exemplo, assim, decidi, não, não quero mais isso, eu mereço mais. Ok, aí aparece a oportunidade do workshop da Lu. Então, é o universo colaborando com o seu crescimento, né? Só que muitas vezes a gente vê a oportunidade e a gente diz, não, deixa pra lá. Ou seja, nós estamos nos negando o direito de evoluir. E esse é o nosso maior propósito. Assim, para mim, eu tenho o propósito como 3 Cs, que é curar, crescer e contribuir. Então, o crescer faz parte do nosso propósito. E o se elevar em frequência é a base desse crescimento, né? Eu vejo muito assim na minha vida, assim, é muito, mas é uma imagem muito clara assim para mim. Porque quando tudo era difícil, quando eu te procurei, né, falava, nossa, Lu, tá travado, tá tudo travado, tá tudo difícil, o dinheiro vem, ele vai. Ou, por exemplo, eu amo muito o que eu faço, mas os clientes não vêm como eu gostaria. O porquê? Porque aquela frequência estava muito baixa, né? E quando eu comecei a olhar para isso, a usar diversas técnicas para me elevar, quando a gente cruzou o nosso caminho, depois também com todos os trabalhos de autoconhecimento que eu faço diariamente, quando as coisas destravaram, é notável a minha sensação interna. Então eu sei muito bem como que vai ser o meu mês assim de faturamento, coisa do tipo, pela sensação interna que eu estou nutrindo na maior parte do tempo. E toda vez que eu faço um movimento de cura muito grande, de movimento profundo, por exemplo, em julho eu fiz uma constelação, no outro mês meu faturamento dobrou. Por quê? Porque eu cresci internamente em frequência, né? Então não é algo abstrato, porque o seu sentir, ele é palpável, né? Ele gera todos os resultados na sua vida. Por isso que eu digo que autoconhecimento não é gasto, é investimento. Porque você está investindo nos seus resultados, porque é esse sentir interno que vai te gerar tudo. É os relacionamentos, os resultados financeiros, as conexões. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Por isso que é um tema tão importante. E não é abstrato como parece, né? Uma vez eu até fiz um post falando assim: você sabia que você tem a capacidade de prever o seu futuro? Para isso, basta você prestar atenção no que Uhum. você está fazendo hoje. Porque assim Exato. como hoje o que você está vivendo é resultado do que você fez ontem. Então, se você sabe o que você está fazendo hoje, você consegue projetar o seu resultado e o estado da sua energia também. E essa história de Vanise, eu tenho uma parecida, que no momento que eu também me abri, assim, eu investi em autoconhecimento, investi em aumento de conexão espiritual, no autocuidado e uma rotina de elevação, e elevei minha vibração. Gente, eu já vivi em 50 apatia, que é um estado depressivo, e passei a viver em 800 gratidão. Quando isso aconteceu, e também com movimentos terapêuticos, a questão que Vanise falou, as oportunidades surgiram e eu aproveitei, eu investi, eu fiz cursos, isso e aquilo, terapias também, nossa, fiz muitas terapias. Eu também. Sempre fazemos, né? E abriu assim que em um período de 4, 5 meses eu fiz uma transição de carreira e eu passei a ganhar, foi não, entre 4 e 6 meses. Em 4 meses eu fiz uma transição de carreira. Depois disso, em cerca de 2 meses, eu estava ganhando 10 vezes mais do que o quanto eu já tinha ganhado com a minha outra carreira, que é com marketing digital. E eu fiquei uns 10 anos como mercadóloga, como marketing digital. E já ganhei bem nessa área, mas eu cheguei a ganhar ainda mais. Por quê? Porque eu estava em alta vibração, avançando, alinhado ao meu propósito. Eu fiz a migração de carreira porque eu senti que fazia mais sentido trabalhar com espiritualidade.
E aí, isso é uma outra coisa importante para vocês entenderem o impacto da vibração. Quando a gente está em alta vibração também, a gente sente melhor o que é que faz sentido, o que é que está mais alinhado ao nosso propósito. Então, ajuda a gente ter maior confiança também de fazer certas escolhas profundas, como a migração de carreira, e de fato realizar isso. E foi o meu caso, e assim, é uma coisa que eu incentivo muitas pessoas, é um processo, eu entendo. A gente, na elevação, vai percebendo mais o que o propósito, o que a alma quer, e com isso a gente consegue se alinhar para o melhor caminho que a gente recebe ajuda invisível. É perceptível, né? Como a Vanise falou, é tangível. 10 vezes mais foi logo depois de fazer esses movimentos todos. 10 vezes mais renda. É muito isso, porque muitas vezes a gente entra num padrão de baixa frequência como o normal, né? Porque a gente vê pessoas ao redor vivendo assim, porque a gente se sente desanimado e muitas vezes a gente está fazendo o quê? A gente está olhando para os efeitos e não para a causa, né? Então tá remediando algo sem olhar para a causa. Isso é algo que eu tenho muito firme assim no meu trabalho, que a gente não olha só para efeito, né? Porque muitas pessoas passam a vida olhando para os efeitos. Só que enquanto está olhando para o efeito, a causa está gerando mais efeito e esse é um looping eterno. Então, é necessário a gente olhar, tá, ok. Estou me sentindo mais deprimida, estou me sentindo mais cansada, estou me sentindo mais sem motivação, estou me sentindo sem clareza, ok. Mas qual é a causa disso? Ou seja, em qual vibração eu estou para estar gerando todas essas minhas sensações? Porque se eu ficar, por exemplo, me culpando porque eu estou cansada, porque eu não acordei muito bem, eu ainda vou baixar mais ainda a minha vibração. E vai ser um looping eterno, né? Então a gente não tem que ter medo de olhar para a causa, porque é olhar para a causa que vai resolver, né? Então eu vejo também muito claro na minha história isso, assim, que muitas vezes, por exemplo, é que o financeiro, o profissional é algo muito tangível, né? Mas eu me culpava, eu pensava, nossa, mas eu faço tudo. Eu me esforço, eu posto, eu faço tudo e não acontece. Mas por quê? Porque eu ainda estava no esforço, no medo, no sacrifício. Então, eram essas as questões por trás. Não é que eu não era capaz, não é que o meu marketing não era bom, porque ele é exatamente igual hoje. Mas é que a frequência que eu estava me deixava invisível. A frequência que eu estava não permitia que as pessoas se aproximassem, porque eu sempre gosto de dizer assim, ou a gente está em expansão, ou a gente está em retração, os dois não dá para estar, né? Então eu estava me retraindo cada vez mais. Então não é que era culpa minha ou não era culpa minha, não é sobre culpa, né? Não é quer dizer, é sua culpa ou não é sua culpa, não é sobre culpa. A verdade é, está assim, ok, mas agora o que que você escolhe fazer sobre isso? Né? Se culpar é mais uma desculpa para não agir muitas vezes. Bert Hellinger, que é o pai das constelações, que falava isso. Quem está se lamentando não quer agir, está só buscando aliados, né? Então é você olhar e perceber, ok, minha vibração está baixa. O que que eu vou escolher fazer sobre isso? Eu vou me culpar e vou me baixar mais ainda, ou eu vou olhar para isso com amor, vou me acolher e vou transmutar o que está me agarrando nessa frequência, seja um padrão de pensamento, uma crença, uma lealdade familiar que seja. Então eu vou olhar para essa causa. Isso muda tudo, né? Total. Inclusive, eu estava aqui com a escala para mostrar onde está a culpa. Uhum. Olha só onde ela está. É simplesmente a segunda frequência mais baixa mapeada aqui na escala de Ágata. E eu quero fazer uma pausa aqui para convidar você que está assistindo essa live. Se você ainda não se inscreveu no workshop Elevando Minha Vibração Agora, a gente está mostrando aqui a importância de altas vibrações, dar impacto positivo na área financeira, na alegria também, a gente não fica presa à culpa, etc. Então, se você quer aprender comigo técnicas poderosas, escreva aqui mesmo nos comentários, elevando, ou se você está vendo gravado, nos comentários também, na verdade, escreve a palavra elevando, que você vai receber automaticamente o link de inscrição do workshop gratuito no direct. E você escreve agora e acessa o link depois. Continua aqui na live, tá bom? Vai estar lá no seu direct, você acessa, se inscreve. Vai ser dia 25 às 20
2020 e vai ser ao vivo, online e gratuito. Então, O não tem último desculpa. workshop estava maravilhoso, né? Quem não se inscreveu tá perdendo. E eu vou ainda abrir o terceiro grupo de desafio. Eu abri em janeiro e fevereiro ou março. Grupo de desafio 21 dias, vibrando alto em 21 dias. Gente, foi incrível, foi incrível. E olha quanto tempo faz. Foi fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses depois. Então, se você quer, tá interessado em estar ali no movimento em grupo para fazer uma atividade por dia, para elevar sua vibração e aprender a criar um hábito com isso para ter uma vida mais próspera, vá no workshop, porque lá eu vou apresentar mais sobre isso. Vou abrir as inscrições e você vai poder participar desse movimento. Aproveita. É como se tu pegasse na mão, né, Lu? A gente tá falando aqui da importância, a gente tá falando do quanto isso impactou a nossa vida, mas nesse movimento é como se tu pegasse na mãozinha e passasse dia a dia do lado fazendo esse processo. Então é impossível não ter resultado, né? Porque se a pessoa pegar e aplicar uma coisa desses 21 dias, já vai ter resultado. Imagina 21 dias seguidos. É como a gente tá falando, é sempre o investimento em nós, que é o melhor que a gente pode fazer, né? Porque, sei lá, tu vai investir numa ação, alguém pode te tirar, tu perde, qualquer coisa do tipo. Mas agora, o conhecimento, o teu crescimento interno, ninguém tira. Então, esse é o nosso maior ativo. É demais. Assim, o melhor lugar para investir, eu acredito que é em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, em nós. E quando você estava falando sobre o momento que você buscou apoio porque as coisas estavam meio travadas, eu lembro que eram áreas específicas que estavam numa vibração mais baixa, né? E, e aí eu queria retomar essa questão para as pessoas. Uma das questões que eu mais vejo que as pessoas precisam para desbloquear a vida costuma ser, isso aqui é muito importante, o nível de merecimento. Eu acho que é o que eu mais tratei as pessoas nos meus atendimentos particulares. Eu já me tratei contigo Merecimento. sobre isso. Pois é. Basicamente, assim, a gente vive o que a gente merece. Essa frase pode doer em algumas pessoas. Comenta aqui como foi para você receber essa frase. Você vive o que você merece. Como você se sente a respeito disso? E então, quer dizer que essa coisa que é ruim que está acontecendo, eu sou uma pessoa tão boa, mas isso aqui está acontecendo comigo. Eu não acho que eu mereço isso. Tá certo essa frase? Tem alguma coisa errada? Não é possível. Pois é. Acontece que, às vezes, inconscientemente, existe algum trauma, existe alguma coisa lá atrás. E aí tem uma coisa até que eu acho importante, Vanise, depois comentar, que é sobre, às vezes, a gente não avança na nossa elevação e na prosperidade, inclusive financeira, porque existe alguma amarra de crença, de trauma, de vida, de coisas passadas que está nos prendendo. Então, alguém, quando eu era pequena, disse para mim que eu não ia ser ninguém quando eu crescesse, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir fazer tal coisa. E isso fica muitas vezes guardado e a gente cresce com isso e de repente a gente está ali arrastando uma âncora sem saber. E essa âncora está impedindo da gente voar. E então o nível de merecimento, muitas vezes a gente está se colocando um teto ali de crescimento. Às vezes a gente tem medo de dar certo por conta de alguma crença e aí baixa o meu nível de merecimento. E, em geral, você merece muito mais do que você imagina agora. Você merece o melhor que há. A sua alma, a sua essência, ela quer, Deus, o que você quiser chamar de consciência, inteligência superior que te guia, ela quer o melhor para você. Ela está te direcionando para o melhor caminho, com mais prosperidade, mais alegria, mais luz, mais crescimento. E quando você sente medo de algum passo, de alguma mudança, algum crescimento, poxa, eu não sei, é muito grande, eu estou me sentindo inseguro, será que é para mim mesmo? Isso aí provavelmente é alguma crença, alguma questão que, se você limpar, você consegue desbloquear. E eu passei por uma situação recentemente assim, foi em dezembro, que eu senti exatamente isso.
Eu estava num evento presencial e lá foi ofertada a mentoria que eu. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Foi ofertada uma mentoria e eu senti uma agitação no coração, assim. Gente, por que eu tô sentindo essa agitação aqui? Aí eu comecei a conversar comigo mesma. É para eu entrar nessa mentoria? Mas o preço é muito elevado, é um negócio muito grande, é para pessoas muito grandes. Mas por que eu tô sentindo essa agitação? Eu tô com medo? Aí eu, tipo assim, não acredito. Se eu tô com medo, então quer dizer que é pra eu ir? Toda vez que tem um próximo degrau, algo que tá convidando você a crescer, a dar um próximo passo, a se desafiar, você sente medo. É natural isso. Eu acabei mesclando aqui um pouco a questão do merecimento com medo, mas eu podia ali estar me sentindo não merecedora daquilo. E acabou que, quando eu percebi isso e a importância de estar em altas vibrações, fiz uma semi-canalização ali da forma que eu pude, logo depois no meu cantinho. Depois eu fui e confirmei com o tarô que eu tinha levado para a viagem. E deu todo o sinal assim: entre para a mentoria, Luísa. Tava muito claro isso. E aí eu fui e entrei. E eu tô nessa mentoria, que a princípio, assim, para mim era impensável. Só a minha reação de medo, de agitação, que me fez perceber, opa, a questão da autoconsciência, né? Se isso está me mexendo, tem significado. Por que, que isso está me mexendo? Aí você vai se questionando. E essa sensibilidade, ela vai aumentando quando a gente está em vibrações mais altas. Porque senão, quando a gente está abaixo de 400 em vibrações que não são altas, a gente está aqui no mundo da ilusão. Isso significa que nós somos dominados por ego, crenças e medos. Então, se eu tivesse vivendo numa faixa aqui abaixo, quanto mais baixo aqui, mais incapaz eu ia me sentir. E provavelmente eu ia dizer: não, 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 isso é grande para mim, não vou entrar, não. E ia ter deixado de aprender tantas coisas e estar num ambiente tão importante que eu estou agora. E o ambiente, ele é determinante. Ele sobrepõe a sua energia. Então, uma coisa importante sobre o impacto da vibração: a energia do ambiente, ela é mais poderosa do que a sua. Se você ficar frequentando aquele ambiente, você tende a se assemelhar ao ambiente. E o ambiente não tende a mudar por sua causa. Então, tome muito cuidado com os lugares, com a energia dos lugares que você frequenta. Assim, seja muito atenta e escolha muito bem. Você tem a escolha. E se não consegue mudar o ambiente, mude de ambiente, vá para um ambiente que mude você. E olha só, a gente tá muito conectada mesmo, porque eu vivi isso esse mês. Nesse exato mês, não com a mesma mentoria, né? Mas eu também estava olhando uma mentoria que eu também pensei, nossa, mas é um valor tão alto, e será que eu consigo? E também quando eu tomei essa decisão, que ela vai começar no mês que vem, assim, mas eu senti que eu tratei o meu nível de merecimento já, né? De dizer sim pra mim. E tem uma frase que eu amo muito e ela complementa muito o que tu disse, que é: a vida nos trata da forma que a gente se trata. Então a gente recebe da vida a mesma coisa que nós damos para nós mesmos. Então tu até falou uma frase que eu também sempre escuto das minhas clientes, que é assim: ai, mas eu sou tão boa para as pessoas. Só que às vezes você tá sendo boa para as pessoas e não tá sendo boa para você, né? Então não tem como você viver em uma alta frequência se você tá se doando, fazendo, fazendo, buscando por aprovação, mas você não olhe para você. Então, talvez se fosse alguém te pedindo dinheiro, fosse mais fácil para você dizer sim do que, por exemplo, para uma mentoria. Por quê? Porque é um processo de autoconhecimento, uma mentoria, uma terapia, um workshop, um grupo de elevação, o que for para você, você sente aquela culpa de estar investindo em você. Porque só depende de você, né? Se você vai participar de um processo de cura, seja ele qual seja, porque toda mentoria é uma cura interna também, né? Você tá pensando assim: nossa, eu tô pagando para a pessoa, vai me dar o conhecimento dela, ou a terapia, a técnica dela, só que o resultado vai depender de mim. Então você tá colocando, não é numa coisa externa, é em você. E muitas vezes vem essas dúvidas, né? De será que eu mereço? Será que eu dou conta? Será que eu sou boa o suficiente? Ok, a Lu é maravilhosa, mas será que eu vou conseguir fazer os 21 dias? Porque eu já desisti de tanta coisa na minha vida. Então, quando você dá mais força para essas crenças, você está se tirando o crédito.
Agora, quando você diz sim para uma oportunidade, seja ela qual for o formato, você está dizendo eu confio em mim, eu aposto em mim, eu dou conta. E se eu não der, eu vou dar um jeito de alguma forma. Então você está reafirmando, né, essa certeza de si mesmo. E aí, quando a gente entra nesse lugar, né, de merecimento, de autoconfiança, de auto-amor, a gente vai vibrar numa vibração que vai atrair mais situações que vão, vamos dizer assim, confirmar, né, esse nosso auto-amor, essa nossa autoconfiança. Então é sempre uma espiral, tanto para cima quanto para baixo. E a gente sempre tem a oportunidade de, através das nossas decisões, dos nossos pensamentos, das nossas ações, influenciar para onde esse espiral está indo, né? Porque muitas pessoas vivem no ritmo da deixa a vida me levar e vai sendo levado. Só que aqui a gente traz a consciência que não importa para onde o seu espiral de frequências está indo, você sempre tem influência sobre isso, porque você é consciência. Então, faz todo sentido o que tu falou, porque eu vivi na pele a mesma situação, né? Esse lugar de sim, eu mereço. Sim, eu vou me desafiar, mesmo que eu sinta medo, mesmo que eu duvide. Eu vou mostrar que a minha força, que a minha coragem, ela é maior do que essa crença. Porque no fundo é só uma crença, tudo é só uma crença. Seja para positivo quanto negativo, é só uma crença. E isso tira um pouco do peso que a mente, quando a gente está em baixa vibração, coloca. Porque a mente acha que é o final do mundo, a mente já olha para o pior cenário, mas no fundo é só um pensamento, é só uma crença. E não é tão grande quanto a nossa mente faz parecer quando a gente está em baixa vibração, né? É engraçado como a mente mente, né? Uhum. E uma coisa muito, muito importante que você falou, essa percepção de protagonismo, essa autorresponsabilidade, essa visão de cima, de entender o momento, ela é uma característica de altas vibrações. Só que assim, não é que você chega nas altas vibrações e isso acontece. Você começa a se tornar isso, você Uhum. começa a ser autorresponsável, você começa a aumentar seu autocuidado e aí a sua vibração cresce. A Uhum. questão do movimento que Vanessa estava falando. Você vai dar o passo, você vai assumir aquele desafio, aquela situação, você vai agir com medo mesmo. Você Uhum. vai ter coragem. A coragem, inclusive, é um ponto aqui muito importante. Ele tá é o ponto de mudança entre baixas e médias vibrações. Então, a partir daqui é quando eu deixo de me sentir vítima, pura vítima, eu sou consequência do ambiente e passo a entender que eu tenho a minha parte para fazer também e que a minha parte ela pode fazer diferença sim. Por Uhum. isso que ela está no nível movimento aqui. E aí, quando eu alcanço as altas vibrações, aí é quando eu já não sou mais dominado por ego, crenças e medos, e aí eu tenho um protagonismo com leveza. Eu faço as coisas guiada pela consciência superior e as coisas elas fluem mais fácil. E foi interessante que Vanise falou da frase, eu tenho ela uma aqui até na parede. Você só vive o que você tolera, a vida é do tamanho do seu merecimento. Essa frase mudou minha vida. E anteontem, ou foi ontem, eu canalizei uma frase que foi. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente agora, mas foque em você entregar o melhor para o mundo e você vai receber de volta o melhor do mundo. Uhum. Basicamente isso. Eu até preparei um vídeo que eu vou postar amanhã, baseado nessa frase. E então, e é um movimento de eu planto, então eu colho. Então, para a gente elevar a vibração, isso depende de nossas ações, nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos também. E tudo começa pela consciência e o uso intencional dos pensamentos, as decisões que a gente toma. Quando as pessoas estão abaixo de 500 aqui na escala, geralmente 500 é a frequência amor. Ela está no nível servir. Essa frequência é um estado que a gente produz o nosso próprio amor. E como é que eu posso produzir meu próprio amor se eu não estiver me dando amor, se eu não estiver tendo um momento de autocuidado, se eu não estiver fazendo atividade física rotineiramente,
Ou então, não sei, hidratando o cabelo periodicamente, cuidando da pele, me alimentando bem, comidas saudáveis, sabe? Se eu não pratico o amor comigo, como é que eu vou transbordar isso para o outro? E aí, se você que está ouvindo isso é terapeuta e ainda está num pensamento e numa condição que acontece de, que nem Vanice falou, você empresta o dinheiro para alguém, mas não usa o dinheiro para uma mentoria. Às vezes, como terapeuta, a gente dá todo o amor e apoio para o consulente, mas a gente não está fazendo tendo aquele mesmo cuidado conosco. Isso acontece quando a gente está abaixo de 500, muitas vezes. Mas se eu começo a me cuidar mais, eu tenho mais amor para transbordar. E amor é poder. Quando a gente está em 500 e acima, a gente se sente mais poderosa. É um sentimento assim que preenche. É muito gostoso de sentir. E você sente a alegria em transbordar. As pessoas sentem bem à sua volta, porque você está literalmente emanando mais luz. Então, o impacto da vibração na sua vida é também o impacto das suas decisões, do que você pensa, do que você escolhe fazer, porque é isso que muda a vibração. Não é a vibração que vai te mudar, ela é consequência do que você está nutrindo. Porque se a gente esperar, não, mas quando eu estiver vibrando em mais de 500, aí eu faço, aí eu vou me sentir. E na verdade é o contrário, né? Que se a gente não fizer, não mudar o nosso sentir, a gente nunca vai chegar acima de 500, ou que seria o mínimo leve, para que seja mais leve, para que seja mais gostosinho, coisas do tipo, né? Não é sobre viver sempre em alta frequência, mas é sobre, na maior parte do tempo, conseguir se manter nesse lugar. Porque, querendo ou não, tudo na nossa vida é um grande hábito, né? Quem a gente se tornou é um hábito. Então, se a gente tem o hábito, por exemplo, de reclamar, é só um hábito. E no fundo, para a gente mudar os nossos resultados, a gente tem que mudar quem a gente é, né? É ser quem a gente gostaria que a gente fosse lá no futuro, agora, trazendo para as pequenas coisas. E teve um mês que eu falei assim, eu vou me esforçar esse mês e eu vou ser a pessoa que eu quero ser internamente comigo. E sim, deu muito bons resultados. E eu vi as coisas acontecendo. E aí eu tirei um pouquinho a minha atenção disso, desandou. E opa, olha só, percebi, tropecei. Agora eu tenho que voltar para esse movimento. Então é a gente perceber assim, como que eu me sentiria se eu tivesse muito feliz? Como eu me sentiria se eu tivesse muito sucesso? Como eu me sentiria se eu tivesse muito em paz? E só de fazer esse exercício a gente já vai despertando uma coisinha na gente, porque é muito sobre esse sentir interno, né? Tu pode pensar, sou rica, sou rica, sou rica, sou rica, mas se tu não sentir essa abundância, se tu não sentir essa paz, é só um pensamento, né? Então é usar o nosso pensamento da forma mais completa. É o pensar e o trazer para o coração, trazer para o sentir, que também parece uma coisa muito abstrata, mas não é. Porque se eu te falar assim, lembra de um dia que tu estava muito grata, um dia muito bom, que tu estava com a sua família, que uma coisa maravilhosa aconteceu. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E isso acontece o tempo inteiro. Então não é sobre a gente botar os pensamentos goela abaixo na nossa cabeça, mas é sobre a gente conseguir se conectar com esse novo sentir, que parece muito abstrato. E muitas vezes, como tu falou, né, Lu, esse nosso sentir de dor, de tristeza, de desânimo, ele foi gerado por algo lá atrás. E hoje tem estudos que comprovam que a gente consegue carregar, olha só, 7 gerações. Então, muitas vezes, algo que você está se culpando por estar carregando pode ter começado há 7 gerações atrás. E não quer dizer que você é assim, ai meu Deus, agora eu tô fadada ao fracasso porque isso aconteceu. Não, pelo contrário, tendo esse conhecimento, agora a gente pode transmutar o que a gente quiser. Né? Não é porque, por exemplo, todas as mulheres da minha família não foram reconhecidas profissionalmente. Ou durante a minha família, ali, o histórico familiar, o dinheiro sempre faltou. O que essa memória muitas vezes está te gerando? Falta, medo, né? Muitas vezes você está nessa baixa frequência porque a verdade que você recebeu quando você veio para o mundo
São essas verdades pautadas nessas crenças negativas. Só que não é, o teu passado ele não é tua sentença. Pelo contrário, a gente toma consciência para poder transmutar, né? E toda crença, todo pensamento, todo sentimento que a gente consegue transmutar é um passinho na nossa subida, vamos dizer assim, porque a vida é uma eterna subida, né? Então é sempre como que eu posso me tornar um pouquinho melhor hoje? Como que eu posso ir além dessas crenças conhecidas, dessas sensações que são conhecidas? Não é porque aquilo é o que eu conheci até aqui que é ao que eu estou fadado. Não é a minha sentença, é só o meu ponto de partida. Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente passa uma vida inteira em baixa vibração, parece que é tudo o que existe. Mas não, é só o ponto de partida. E muitas vezes a gente vai precisar se conectar com pessoas que têm o conhecimento que no momento a gente não tem para se elevar. E tá tudo bem? Quem que te ensinou que tu não pode pedir ajuda? Eu, como terapeuta, por exemplo, se tem mais terapeutas aqui, quem mais precisa de ajuda? Porque a gente tá sempre ajudando, né? Então não é vergonha. Pelo contrário, é um sinal que você tá se priorizando. Então toda oportunidade que tem, eu faço. Por exemplo, vai ter ali os 21 dias com a Lu. Estarei me dedicando 100%. É constelação? Faço constelação. Sou consteladora, mas eu vou numa amiga minha que é consteladora e vou lá e me trabalho. Então, é mentoria? É mentoria, então vamos lá. Não é sobre ser a louca do curso, a louca da terapia, de preencher um buraco, mas se comprometer com o seu processo de elevação, né? Esse comprometimento é muito importante, porque sem ele não existe cura. É aquela coisa, né? Antes de curar alguém, pergunte se a pessoa quer ser curada, porque muitas vezes a pessoa ainda não está desperta o suficiente para querer sair dessa baixa vibração. Então é uma grande decisão, né? Se escolher. E muito importante essa questão do pedir ajuda. E eu acho que eu mais consumi terapias depois que eu me tornei terapeuta. Uhum. E quando nós estamos em baixas vibrações, é mais indicado ainda que a gente procure terapias. Por quê? No nível primitivo, que é quando a gente está vivendo em apatia, que é uma desesperança constante, um cansaço, tá tudo travado, você tá triste, assim, tá tudo dando errado e você tá bem desmotivado, você se sente tão incapaz que, especialmente nesse momento, é importante você contar com outra pessoa, porque esse sentimento de incapacidade te paralisa. É um estado comum dessa vibração. Então, querida Luz, saiba que se você se identifica com isso, é um momento e ele tem como mudar. É basicamente mudança de pensamentos, comportamentos e de hábitos, como o Vanise falou. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para me manter em gratidão, 800. Eu mapeei, eu sou muito analítica e meio nerd, assim. À medida que eu fui aprendendo as coisas, eu lia, eu experimentava, dava certo, eu media com pêndulo, e aí eu escrevia, documentava. Então, assim, eu estou nesse processo há uns 3 anos, por isso que eu tenho muitos materiais falando sobre elevação de vibração, porque eu vivi isso e eu fui documentando. E no momento, aí que nem o Ivanite falou, quando eu parei de fazer, de agir como a pessoa que eu quero me tornar, as coisas começaram a desandar. Isso aconteceu comigo também recentemente. Assim, eu parei assim, por que que eu parei de fazer aquela atividade? Eu fazia uma autoafirmação todos os dias e alguma coisa relacionada a dinheiro. Gratidão, você agradecer pelo dinheiro, porque a energia de gratidão atrai mais do que você agradece. Toda vez que você receber dinheiro, agradeça. Eu falo, juro para você, cada pagamento que eu recebo, eu falo, brilha a prosperidade. E eu grito, eu levanto a mão, porque essa energia de gratidão atrai mais ainda. Uhum. E eu fazia isso antes, eu parei um período, as coisas começaram a desandar, e aí eu percebi, gente, eu parei de agradecer pelo dinheiro, eu tava meio aflita com algumas coisas. E aí, quando eu voltei a fazer, foi nítido como as coisas voltam. E aí, a mesma coisa das rotinas. Eu estava fazendo uma rotina maravilhosa de autocuidado, de conexão, de trabalho também. Se eu me cuido melhor, minha produtividade aumenta também. Então, eu tenho mais clareza, ajudo melhor as pessoas, terapeutas, importante isso. Quanto mais você se cuida, mais você consegue ajudar as pessoas. E quando eu não me cuido, eu percebo que eu acabo não atendendo tão bem as pessoas. E eu acabo pensando assim, tá vendo aí, Luísa? Você tem que patinar. Porque senão você não vai ter todo o amor para dar para as pessoas.
porque eu não estou dando para mim, então como é que eu vou entregar o que está me faltando? Uhum. É isso. Essa informação assim para mim foi o que me ensinou mais a se priorize, porque senão você não tem como cuidar bem das pessoas. Esse aprendizado para mim foi muito importante para eu me priorizar, porque senão eu era a pessoa que botava o outro em primeiro lugar Uhum. e não me cuidava tão bem. E aí eu parei de fazer toda a rotina maravilhosa de alta vibração. O que você acha que aconteceu? A vibração começou a cair. E ao mesmo tempo, enquanto eu estava vivendo essa rotina e estava em altas vibrações, que agora ela não está exatamente, ela não está mais em 800 agora, a identidade vibracional, ela está por volta de 500 agora. Eu sei que tudo que eu preciso fazer para retomar a gratidão nesse momento. Então, é uma questão de hábito, comportamento, pensamento também. E eu tô retomando essas atividades agora. E assim, é uma leveza tremenda, porque eu sei o que fazer, é só fazer e eu tô voltando a fazer. Eu posso prever meu futuro, como a gente estava conversando. Eu sei Sim. que por conta da energia que eu tô agora e do que eu tô fazendo, mês que vem vai ser muito melhor do que esse, muito melhor, porque eu mudei meu comportamento, é causa e consequência. Sim, é tão. Pra mim, é quase como se fosse um grande jogo, né? Antes eu me estressava muito, agora é como se fosse um grande jogo, porque aconteceu também, a gente tá muito conectado. Também, semana passada, por causa de mais demanda, eu assim, não tô com a cabeça mais agitada e acabei deixando de lado também as coisas que me elevam, minha meditação, meu tempo de silêncio. Foi, vamos dizer assim, ficando um pouquinho mais de lado, né? Fiz, mas não tanto. As minhas afirmações também não estava fazendo. E também eu comecei a me sentir mais cansada. Eu, que estranho. E estava aí, né? Então é sobre a gente estar sempre se nutrindo. Porque não é uma coisa que eu fiz e tá pronto, né? É para a vida inteira. É um conhecimento que tu vai aplicar para a vida inteira. E que a gente tem que estar sempre atento. É aquela frase também, né? Onde está a nossa energia vai crescer. Então, às vezes, se estagnou ou se não tá tão bem, é porque tu tirou a tua energia desse lugar, né? Então, quando a gente tira a nossa energia do nosso bem-estar, daquilo que nos eleva, daquilo que nos faz vibrar mais alto, a gente tá tirando a nossa energia do nosso bem-estar. E a conta, ela chega um tempinho depois, uns dias depois. E aí, ué, o que será que gerou esse problema? Ah, é porque alguns dias atrás eu me desleixei de mim, né? Então fica muito palpável. Eu também adoro registrar, escrever. Então é muito palpável, né? E existem tantas formas de nos elevar que quando a gente aprende, né, sobre isso, quando a gente busca mais sobre esse conhecimento, a gente encontra a nossa forma. Então, por exemplo, a Lu, patinando. Eu, por exemplo, se eu vou na praia, volto renovada, preciso do meu silêncio. Então, muitas vezes a gente deixa de lado coisas que são essenciais, né? Você é essencial. Então, você não pode se deixar de lado na sua rotina. Então, por exemplo, esses 21 dias que tu vai fazer, que tu vai explicar na quinta-feira, que eu já tô falando dele porque eu sei que ele vai ser importante, tô antecipando aqui, né? Mas vão ser 21 dias não falhando no teu autocuidado. Então, o resultado disso, exponencial, né? Porque são essas pequenas coisas, às vezes a gente acha que é uma grande coisa, uma grande virada, uma grande sacada, mas é um empilhamento de pequenas coisas, né? E eu tinha muito esse pensamento no passado, assim, não porque um dia vai ter a virada, porque um dia, assim, do dia para a noite vai acontecer, quando na verdade é uma grande construção. Né? É como se a gente fosse empilhando tijolinhos e talvez em algum momento exista uma virada maior, mas é porque existiu essa base dos tijolinhos que a gente vai colocando dia após dia nessa construção da pessoa que a gente quer se tornar. Né? Porque é como se fosse só uma ponte. Não existe essa coisa do futuro. É só um universo paralelo ali que a gente acessa quando a gente está com a elevação mais alta, né? Essa nossa versão mais abundante, mais feliz. Essa versão já existe. É a gente que precisa acessar ela através da nossa vibração. Esse é o caminho. Se elevar em vibração para tudo. Então, se tu me falar, eu quero ficar rica, te eleva. Quero ficar saudável. Eleva a vibração. Eu quero, não sei, uma casa maior. Ela só está em uma vibração mais elevada, talvez.
né? Então, a resposta para tudo é se elevar em vibração. E, no fundo, todos os movimentos terapêuticos de conhecimento têm esse objetivo também, né? Por exemplo, o Semente da Vida, que foi o que a gente fez já várias vezes para mim. Objetivo, elevar a vibração. Mas em uma constelação, quando a gente constela, quando a gente vai lá no bloqueio, como se fosse um nozinho, e a gente desfaz aquele nó, o que que a gente está fazendo? A gente está limpando aquilo que estava gerando a baixa vibração, e aí a vibração se eleva. Então, no fundo, todos os caminhos levam para essa elevação. Só muda a forma, né? Mas no fundo, tudo que dá resultado é uma mudança de vibração. Eu acredito que tudo está sempre nos direcionando para a evolução, né? Para a Uhum. elevação. E aí que tem as técnicas de elevação, e aí quando você vai elevando e ficando mais autoconsciente, você vai percebendo mais claramente o que é que está te puxando para baixo também. Uhum. E aí a gente percebe, ixi, eu percebi que eu enganchei nessa parte, que meus Uhum. relacionamentos amorosos, eles não estão fluindo, eu estou sempre atraindo um padrão aqui que não é legal para mim. O que é que será que tem aqui? Como você Uhum. está mais autoconsciente, você está protagonista, você entende que tudo é reflexo de algo que vem de dentro e que é algo que você tratando você cura. Então, eu, autoconsciente, na alta vibração, percebo que aquilo está me impedindo de elevar ainda mais, vou para movimentos de cura mais específico, constelação, terapia vibracional, etc. E aí é como se eu estivesse desatando aquele nó que está me prendendo atrás, e aí eu consigo seguir e avançar ainda mais na minha Uhum. elevação. Então é um processo em conjunto. A gente tem práticas específicas de elevação e isso ajuda a aumentar a percepção para eu me curar de coisas que estão também me puxando ali mais para baixo. É muito Até porque importante os também não dois. adianta a pessoa ir num terapeuta, buscar uma técnica, sair dali e começar a fazer tudo igual, né? Sai dali reclamando, sai dali com os mesmos hábitos, sai dali sem mudar nada em questão de pensamento. Então não é assim, ou eu vou mudar meus pensamentos e vou fazer as minhas práticas diárias e vou fazer esses movimentos de exercícios menores, ou eu vou para uma terapia, para um movimento de desbloqueio. É um complemento, né? Não adianta nada tu ir lá fazer um monte de terapia sem olhar para ti no dia a dia, e também não adianta tu olhar horrores para ti, mas nunca, vamos dizer assim, buscar um olhar externo, porque às vezes a gente não está enxergando aquilo que está nos mantendo nesse lugar, né? Então não é um ou outro, é um complemento. E nesse complemento é impossível não ter resultado. Porque esse é o caminho, a gente desbloqueia, e a gente mantém, a gente se eleva diariamente, e a gente faz um outro movimento. Então tudo agrega, tudo faz parte, né, desse grande movimento. E aproveita, Lu, não sei se entrou gente nova durante esse momento e faz o teu convite de novo, Ah, né? gratidão. Você tá atenta, né? Hum? Pessoal, dia 25, agora, quinta-feira, nós teremos o workshop Elevando Minha Vibração Agora, gratuito e online, para você aprender técnicas validadas de elevação de vibração, para você ter uma vida mais próspera, mais leve, mais fluida, sem esse esforço que às vezes a gente faz, assim, as coisas, tudo é muito difícil, não precisa. Eu estava até dando risada com uma amiga minha, como eu falei assim, ela falou uma coisa assim bem intensa e depois deu risada assim. E aí eu dei risada e falei, eu tô rindo. Ela falou, eu sei, porque aquela situação poderia ser desesperadora, mas a gente tá dando risada, porque a gente entende que é uma experiência daquele momento que tá acontecendo, ela é terapeuta também, e que vai passar, é um desafio ali, a gente tem que aprender e lidar com aquilo. Do que adiantaria eu ficar desesperada? Então, quanto mais alta a vibração, maior leveza para a gente lidar com as situações também. Os desafios acontecem, não acho que o mundo é cor-de-rosa, mas a gente lida de uma forma mais leve. E isso ajuda, mais clareza, mais fluidez. Então, no workshop, dia 25, quinta-feira, às 20h20, você vai aprender essas técnicas para se elevar e você pode se inscrever gratuitamente. Você escreve elevando aqui nos comentários, você vai receber um link no direct e aí
depois de terminar a live, você vai no link e se inscreve para poder aprender comigo. E lá eu vou abrir também as inscrições para o grupo de desafio Vibrando Alto em 21 dias. Eu vou falar mais sobre isso na live. É para não só aprender a se elevar, mas aprender e ter a motivação do grupo para manter a vibração elevada. Porque eu vejo que muita gente está falando que o maior problema é procrastinação. É dificuldade de manter foco e de fazer as atividades. Ó, aqui a Érica disse que já se inscreveu, a minha mãe, a Maristela, disse que vai mandar para as clientes dela, e a Karen também já colocou o elevando dela para se inscrever. Porque aqui a gente está falando das nossas experiências, de como funciona tudo isso, mas é nesse movimento que vocês vão receber o como, né? O como. Então, eu chamei a Lu e falei, nossa, Lu, a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque eu vivi isso na pele, né? Então, eu digo para vocês que tem muito resultado. Porque, no fundo, também a gente tem o nosso mesmo propósito, né? Essa elevação. Ferramentas diferentes, mas o propósito é igual. Então, a Lu vai passar para vocês o como. Ela tem muitos materiais maravilhosos, um blog maravilhoso, que na época que eu estava enfrentando os meus desafios e que eu busquei ela para me ajudar, eu devorei aquele blog dela, né? Tem também ali o Manual das Frequências, né? Que teu e-book também é maravilhoso. Também já devorei, porque é um conhecimento que parece ser muito simples. E é simples. Só que ao mesmo tempo, não é que ele seja complexo, mas que demanda estar sempre relembrando. Né? Eu digo assim, o Joe Dispenza, inclusive, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele falou no podcast, que ele fala assim: a gente esquece até parar de esquecer e começar de lembrar. Então, a gente vai se esquecendo. Nossa, eu me esqueci de fazer a minha prática de elevação. Ah, me esqueci e voltei a reclamar. Me esqueci de agradecer. Só que chega um momento que esse novo padrão, essa nova vibração começa a ser quem a gente é e a gente para de esquecer e a gente começa a lembrar. Não que a gente nunca mais vai esquecer, mas que o lembrar vai ser mais presente do que o esquecer, né? E aí que a nossa vibração começa a aumentar. Porque aí eu me lembro, nossa, de agradecer, é natural para mim agradecer, é natural ver a solução, né? Tu falou dessa questão do problema também. Esse apartamento que a gente tá, por exemplo, é o terceiro desde que a gente se mudou para Floripa. E quando a gente foi fazer a nossa primeira mudança e quando a gente fez a segunda mudança para cá também, eu surtei, entrei em negação, não queria me mudar, era tudo difícil. E te dizer assim que a gente extrapolou a cota de dias que poderia fazer a mudança, porque nenhum apartamento surgia. Agora tu pensa assim, ó, Inglês, um dos maiores bairros de Florianópolis. Impossível que não tivesse um apartamento. Mas não aparecia. Por quê? Eu estava em medo, eu estava com a minha vibração baixíssima. Então, depois dessa experiência, e aqui eu vivi muita cura nesse apartamento, né? Sou outra pessoa da que eu cheguei, mas eu tenho certeza que a minha próxima mudança vai ser muito mais leve, muito mais tranquila. Porque naquela época eu olhava só para problema. Ai, mas como é que a gente vai fazer para levar os móveis? Ai, mas não sei o que é. Ah, mas como é que vai levar a cachorra? Ai, mas é muito caro e a gente não vai dar conta. E a gente deu conta. Todos os meses deu conta. Aqui aconteceram muitos crescimentos. Então, muitas vezes, é só o nosso olhar que precisa mudar, né? Bert Hellinger, eu adoro citar frases porque tem muitas que me ancoram, assim, né? Bert Hellinger, que é o nosso pai da constelação, que conseguiu organizar todo o método, ele dizia assim, que, no fundo, é sobre não ter um novo caminho, mas é sobre ter uma nova forma de caminhar. Né? Então é sobre isso. Você só precisa de uma nova forma de caminhar. E todos esses conhecimentos te dão essa direção de uma nova forma de olhar para a vida, né? Porque o acontecimento é o mesmo. O que muda é a forma que a gente vai olhar para ele, né? E essa sua situação do apartamento que não estava encontrando, nossa, provavelmente quem está vendo isso aqui já se identificou com isso, como parece que tudo está travado. Tudo Uhum. está travado na vida. Você, sei lá, você vai fazer login na sua conta, a conta trava. Aí você vai tentar comprar alguma coisa, não tem a coisa que você quer comprar. É a questão do apartamento que não acha.
todo mundo, eu acredito que já passou. E eu passei por isso também, comentaram aqui, a terapia. Uhum, E aconteceu comigo também, mas eu tô lembrando de um caso recente com uma consulente que ela tava. Eu tô falando isso para falar que é a questão do apego. Apego é uhum, uma baixa vibração. Num atendimento, uma pessoa estava falando da preocupação dela sobre um espaço. E aí é uma preocupação muito grande sobre um espaço, que ela queria aquele espaço daquele jeito, isso e aquilo. E aí a gente foi investigando sobre essa tensão dela sobre o espaço, que ela queria que vendesse, algo assim do tipo. E ela estava muito ansiosa sobre aquilo. E ao longo da sessão, ela teve um momento assim que soltou. Falou assim: realmente, vou deixar acontecer o que tiver que acontecer. Vou. Que seja o que Deus quiser. Ela fez um movimento assim muito claro, que deu pra ver até que ela relaxou assim na hora. Tipo, vai ser o que for melhor pra mim. E aí a gente foi e mudou de assunto. Sabe o que foi que aconteceu? No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem falando assim: Luísa, você não acredita no que aconteceu? Finalmente liberou a questão do espaço. Ah, que maravilha! Gente, ela simplesmente soltou. Ela estava tão apegada, que é uma baixa vibração, aquilo que estava travando o fluxo, estava travando das coisas acontecerem. Então, normalmente, quando as coisas na vida elas estão travadas, estão fechadas, está tudo dando errado, é porque existe uma energia de apego. Existe, uhum. assim, você quer tanto aquela coisa que você, no ato de querer muito, você emana a energia de eu não tenho. Se eu não tenho, e eu emano a energia do não ter, por questão de sintonia, o universo te traz mais daquilo que você está emanando. Ah, você não tem, eu vou entregar mais não ter. Por isso que PNL é tão importante. Você começa a imputar a informação que você quer ser para poder atrair aquela realidade. Mas, enfim, é meio. Vou falar isso mais no workshop. Então, no momento que a gente solta, o movimento de soltar, ele está alinhado com vibrações elevadas. E aí as coisas realmente fluem. Uhum. Então, quando você sente alguma coisa travada, provavelmente tem uma energia de baixa vibração de apego ali. Experimente refletir sobre isso e soltar. Dizer, vai acontecer o que é melhor, confio que vai dar certo, porque aí você entra em esperança. Quando você é convicta que já é seu, é meu, vai dar certo, ou então você simplesmente aceita que vai ser o que é melhor, mas para de ficar com a energia de apego naquilo, que as coisas fluem. É muito incrível. Ou você pode contar com apoio terapêutico também, né? Que aqui é o método de, como é que eu posso dizer, self-service, né? Você Uhum. se curando ali com a autopercepção. Mas você também pode buscar apoio terapêutico para potencializar esse processo. Porque no fundo, se a pessoa tá soltando, é porque ela confia, né? O soltar vem desse movimento de confiança, né? Em si, na vida. Então, pensa comigo, como é que Deus ia me deixar? Deus é o modo que eu chamo, né? Mas a forma que tu quiser chamar, e sem teto. Na minha cabeça, eu ia morar debaixo da ponte, que eu não tinha achado nenhum lugar ainda. Então, olha as narrativas que a mente cria quando a gente está em baixa vibração, né? Isso fazem mais de 2 anos, e agora aqui é a nossa casa. Agora eu penso, nossa, quando tiver uma mudança, quão mais leve vai ser? Porque eu vou poder escolher, eu vou ter mais consciência. Então, até essas coisas que a gente julga como pequenas, por exemplo, uma mudança, são impactadas pela nossa vibração, porque tudo é, né? Então, é sair desse lugar de sofrimento, de esforço, que é uma coisa muito arraigada, que eu trato há muitos anos, meu esforço para essa questão de leveza, porque existe uma crença muito forte, né? E voltando lá no tema que a gente falou no início, quem chegou depois vai ter que assistir a gravação do merecimento, que é uma crença coletiva muito grande, que só vai ser merecido se for através do esforço e do sofrimento, né? E eu sou gaúcha. E eu sei que tem muito gaúcho que me segue, me acompanha. Agora também, dia 20 de setembro, a gente comemorou o Dia do Gaúcho. E a gente passou pela Revolução Farroupilha, por exemplo, que foi uma guerra ali que o Rio Grande do Sul quase que lutou contra o resto do país, né? Então a gente tem essa cultura. É uma cultura muito forte do gaúcho.
do esforço, do sacrifício, do lutar para ter as coisas. Então, se eu sou ensinada que para ser digna eu preciso lutar, quando é leve para mim, eu acho que não está sendo merecido. E aí eu me fecho. Então é sobre ressignificar. Sim, na história, nossa história foi de muita luta. E não só, né, de quem é gaúcho, mas de todas as histórias, esses contextos familiares que a gente vê por histórias de diversas famílias, né? Talvez tenha sido muita luta até aqui. Talvez tenha sido muito sofrimento, talvez tenha tido muita falta, mas não é porque isso aconteceu naquele momento que vai se repetir. Porque agora a gente tem conhecimento, consciência, que é algo que não tinha de fácil acesso naquela época para fazer diferente. Então, quando a gente repete esse mesmo padrão, a gente está desperdiçando a chance de fazer diferente, né? E não precisa mais tanto sacrifício, porque essa é uma crença que quando a gente vive ela, e eu vivi por muitos anos, eu tenho que tomar muito cuidado para não cair nela, que é isso, se eu acho que para ser merecido tem que ser muito sacrifício, eu vou atrair o quê? Problema, dificuldade, obstáculo. E aí eu vou pensar, agora eu mereço. Só que tu já tá exausta, tu já nem quer mais, que tu lutou tanto, né? Então, a gente também, muitas vezes, quando tá muito difícil, tem que começar a se perguntar, ok, o que que eu acredito que tá gerando isso? Né? O que que eu tenho pensado? O que que tá na raiz que me faz passar por essa situação repetidamente? Né? Então, esse é um exemplo meu, mas existem muitas crenças. Por exemplo, assim, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é significado de discórdia. Então, aqui a terapia falou, está me descrevendo, domingo a gente vai trabalhar isso. Porque domingo a gente vai ter um evento presencial aqui em Floripa, que ela está inscrita. Então, ela que se prepare que a gente vai constelar isso. Fale mais sobre isso e você faz atendimento presencial também aí? Agora, presencialmente, a gente faz os nossos movimentos em grupo, né? Então, uma vez por mês, a gente tem uma manhã inteira de retiro, com constelação, com teta healing, meditação, em um lugar integrado com a natureza muito lindo, muito maravilhoso, que é quase assim uma casinha de fadas. E as constelações a gente faz online, tanto individual quanto nos nossos grupos, né? Então, todos esses temas assim de crenças, a gente consegue olhar para isso nesse movimento, né? E é muito bonito quando a gente enxerga e entende, opa, peraí, isso é só um bloqueio que eu tava carregando, mas não é quem eu sou. Né? Quando a gente sai desse lugar e não, isso é quem eu sou, essa é a minha identidade, a gente se libera, né? E a gente não imagina o quanto a nossa história, a história da nossa família até aqui impacta. Porque muitas vezes a gente nem sabe por que que a gente acredita nisso. Nem sabe de onde surgiu essa crença. E é algo tão antigo que conscientemente é muito difícil da gente acessar, né? Então tudo agrega. E em qual cidade você tá? Eu moro em Florianópolis e é no bairro dos ingleses, né? Mas é Floripa aqui. E é aí que vai ser também o retiro? Uhum, é aqui em Floripa, nos ingleses. No Maravilha. espaço Amaiê. Lugar lindo, tu ia amar. Quando tu vier pra cá, vou te convidar pra ir lá, porque parece uma cabaninha de fadas, assim. Ele construiu com barro, eles mesmos construíram, a família que é dona dali, né? E para respeitar a natureza, eles construíram com as árvores dentro do espaço. Então tem uma árvore que sai pelo telhado, assim, a gente fica bem integrado com a natureza. Que lindo. E foi muito, assim, caminhando para a conclusão, foi muito importante você falar dessa questão essa parte que você falou agora do que é tratado, e que eu senti que era importante de comentar. O processo de elevação de vibração e da gente viver o nosso máximo potencial e de prosperar tem a ver não com eu me tornar uma pessoa nova, mesmo que às vezes falando pareça isso, mas tem a ver com eu acessar quem eu realmente sou. O processo, ele não é de mudança, ele é de limpeza do que eu não sou. Então isso torna ainda mais fácil quando a gente percebe, olha só, eu sou uma consciência poderosa de luz. Eu mereço tudo o que há de melhor. Eu sou capaz de coisas assim muito grandes. E eu só não estou vivendo o meu máximo potencial
por conta de crenças e medos, ego. Então, o fato de tratar isso é um movimento de limpeza. Eu imagino Uhum. sempre como uma nuvem que está aqui em cima da cabeça e atrapalhando o fluxo da energia divina superior no seu máximo potencial. Então, nosso processo de elevação ele é muito um processo de limpeza, é tirar o que eu não sou para acessar quem eu sou, de fato, que é Uhum. uma consciência poderosa de luz. Que E delícia. o processo de elevação de vibração, ele é um processo desse acesso, dessa limpeza que naturalmente a gente vai percebendo e curando com as terapias. Não é mágico, é um movimento. Uhum. Prosperidade é uma energia de movimento. Então é natural que nós estejamos sempre caminhando o próximo passo para que a gente esteja elevando e desbloqueando o nosso máximo potencial. Eu planto, então eu colho. Eu dou o passo, o universo dá o chão, não é o inverso. Uhum. Isso é importante. E aí eu quero fazer aqui a chamada para você, querida Luz, que ainda não se inscreveu no workshop Elevando Minha Vibração Agora. Vai ser muito prático. Eu vou trazer técnicas validadas para você elevar sua vibração, se sentir mais leve, alegre, em paz, não precisar dessa energia de esforço para realizar as coisas, se sentir merecedor mesmo do que há de melhor e as coisas fluírem mais fácil. A gente tem ajuda invisível, que sempre é bom, é maravilhoso. Que nem Ivanise veio falar comigo de um assunto que, no momento que eu estava criando as lives de aquecimento, tipo, olha, tipo, gratidão, universo, gratidão, Vanise, porque a gente está no fluxo. E se eu não tivesse uma vibração alta, talvez eu não sintonizasse com Vanise e ela não falasse comigo, porque a gente estaria em níveis diferentes. Mas quando a gente está em alta vibração, a gente entra num nível de fluidez maior. Então, para você participar, escreva Elevando aqui nos comentários para receber o link de inscrição no seu direct. E aí você pode se inscrever. O workshop é gratuito, vai ser na quinta-feira, às 20 horas e 20 minutos. Vai ser no YouTube e você recebe o link lá. E eu vou abrir o terceiro grupo de desafio Vibrando Alto em 21 dias. Mas você vai saber mais lá no workshop. Então, já se inscreve. E já segue Vanise Dias, consteladora sistêmica, que está aqui conosco, trouxe esse depoimento maravilhoso para que você possa aprender mais com ela, poder também ter atendimento com constelação familiar. Eu mesma vou fazer o meu muito em breve, próxima semana, eu acho que a gente É, agendou. viu? Quando a gente está sintonizada, troca, viu? A gente está fazendo uma grande troca, né? Quando a gente está nessa vibração, a gente troca. Não é mais eu perco, eu ganho, é uma grande troca, né? Então, eu também vou estar no desafio, estou ansiosa, que eu tenho certeza que vai ser lindo, sempre é. Gratidão. E E pode falar, Lu. eu vou comentar aqui. Quero comentar para quem está aqui e quiser e lembrar. Amanhã é aniversário de Vanise. Para dar parabéns para ela, se você é de Floripa, para recomendar lugares legais, porque eu vi a caixinha lá de você Uhum. perguntando isso. E vai ser uma alegria enorme poder contar contigo no grupo Desafio 21 Dias, ter você como consteladora. E desejo a você, aqui já ao vivo, um novo ciclo maravilhoso, com muito mais luz, muito mais prosperidade, muito mais abundância, muito mais elevação. Assim, eu sei que tem muita coisa ainda para você fazer, tem muita coisa ainda. Aí, rapaz, Gratidão, Lu, o muita negócio vai gratidão. crescer. É muito gratificante, assim, poder falar, né, desse processo que a gente viveu, porque tu me conheceu num momento em que eu estava muito confusa, muito insegura. Então, todas as vezes que a gente fazia, né, os teus tratamentos, eu participei também daquele grupo que tu fez de prosperidade, eu e o meu noivo, a gente estava neles. Então, é como se a cada movimento eu fosse florescendo, assim. Então, é muito importante para o meu processo. Muitas vezes a gente faz as coisas de coração e a gente nem imagina o quanto a gente impacta. Então, só te agradecer não só pelo movimento do dia de hoje, pela nossa troca maravilhosa que está vindo, mas dizer que tu é uma pessoa muito importante para o meu processo. Que todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de fazer esse movimento contigo, esse workshop contigo, que às vezes estão em dúvida ou têm alguma insegurança, façam, né? Se permitam. O trabalho da Lu é maravilhoso. A Lu já me atendeu, atendeu meu pai, atendeu minha mãe, porque quando é bom eu levo as pessoas comigo. Então,
se permitam, né? Porque a vida é esse processo de florescer. E quando a gente tem a oportunidade de acessar alguém que está em um nível que a gente deseja, a gente floresce muito mais rápido. Então, eu tenho certeza que todas as vezes que eu fiz um trabalho contigo me ajudou muito no meu processo de florescimento para que ele fosse mais rápido. Então, muita gratidão, Lu. E é uma grande honra estar aqui contigo, porque se eu estou contigo aqui é porque eu fiz meu dever de casa, né? E a gente vive agora uma realidade diferente daquela que eu te conheci. Então, saibas que tu tem um papel muito importante na minha vida e que, dependente da distância, eu tenho um carinho muito grande por ti. E deixar aqui o convite, né? Participem desse workshop, porque eu já participei de um passado, eu não lembro se é o mesmo, mas eu já fiz um outro contigo e estava incrível. É muito conhecimento, é muita consciência. Então, hoje a gente tem gratuito. E muitas vezes os nossos antepassados, pai e mãe, não tiveram essa oportunidade. Então, que a gente aproveite as oportunidades que a gente tem agora, né? As oportunidades que a vida nos dá de crescer, de evoluir. Porque quando a gente diz sim para uma oportunidade assim, a gente está dizendo sim para a gente, para a nossa transformação. Então, muita gratidão, que seja o começo de uma troca muito linda e conte comigo. Quando tu vier para Floripa, serás muito bem recebida por mim e pela minha mãe que está aqui, a Maristela, que é Gratidão. terapeuta também. Gratidão. Eu fiquei emocionada agora, porque realmente não é sempre assim que eu percebo o impacto do trabalho. Às vezes chega alguma coisa e até é estranho, assim, tipo, nossa, que maravilhoso. E então eu fico muito feliz com isso. E uma coisa muito legal de quem está nos ouvindo aqui é que quanto mais a gente vai elevando, evoluindo, quando a gente vai alcançando 500 e o nível servir, a gente se sente bem nessa contribuição. E assim, quando a gente vê que a outra pessoa está florescendo ainda mais com o apoio que a gente recebe, vira assim um combustível enorme, sabe? Porque eu entendo que o nosso propósito ele tem a ver com a nossa evolução pessoal e a contribuição com o todo. Eu aprendo, então eu contribuo, eu transbordo o que eu aprendi para o outro. É esse processo contínuo. Eu vou desbloqueando em mim e vou desbloqueando para o outro. E é natural da gente se sentir muito bem quando a gente, genuinamente bem, quando a gente vê o resultado, assim, o desenvolvimento e o florescer das pessoas à nossa volta com algo que a gente fez. Então, muito especial saber disso, Vanise. Gratidão enorme pelo seu depoimento. Estou muito, 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 muito feliz. Que bom, a gente está terminando a live com a frequência muito mais elevada do que começou, com certeza. Até um calor aqui no rosto, assim, de amor. Depois, se a gente for medir, vai estar mais que 500, com certeza. Eu senti calor aqui também. Que lindo. Gratidão, então, Vanise. Muita E gratidão. muito feliz por estar aqui com você. E para você que Gratidão. está vendo a live, última chamada, escreva Elevando para se inscrever no workshop. Na página você vê as inscrições. É gratuito, é ao vivo, é online. Então, só se inscreve. Escreve E aqui Elevando. não tem prova maior do poder da frequência elevada do que agora nossos rostinhos, ó, como é que tá? As duas estão vermelhinhas, com o olhinho brilhante, né? Porque a gratidão, o amor eleva. Então, se você tá aqui, você também tá recebendo um pouco dessa frequência nova, se reabastecendo. E é só o começo, que eu tenho certeza que esse workshop vai ser lindo. Vai sim. Um beijão no teu coração, gratidão por estar aqui contigo, com todos. E uma semana abençoada para nós, que é só o começo e amanhã tu também tem live, né? Isso, amanhã, terça-feira, às 20 horas e 2 minutos, eu vou ter a live para te ajudar a medir a sua vibração energética. Vou responder a pergunta: como descobrir a minha vibração? E Isso amanhã é é também é aniversário de poderosíssimo. Vanise. Porque depois do nosso encontro, que não sei, não tá nem aqui, mas depois que eu te conheci, que eu fui lá comprar meu pêndulo e agora ele vai comigo onde eu vou. Que E eu sei maravilha. que tem outras formas também, né? Então, só não estarei porque é meu aniversário, mas se tu deixar gravada, com Eu certeza eu vou desculpo, eu assistir desculpo. depois.
Um Tá bom, beijão, então. uma ótima noite. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão.